o nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 16 ao capítulo 4, verso 16 ao verso número 18. Nós vamos estar falando hoje sobre a prática da renovação, tá? Prática da renovação. Vamos estar conversando sobre esse tema nesta manhã, tá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, a bondade do Senhor renovando misericórdia e graça sobre nós. Somos pecadores confessos, somos infratores confessos, somos homens falhos e que precisam da Tua glória, precisam da Tua presença, precisam da Tua salvação, do Teu socorro, precisam do Teu perdão e da Tua misericórdia. E nós confiamos, tal qual a Tua palavra diz, que as misericórdias, Senhor, renovam-se pela manhã. Enquanto dormíamos, o Teu amor se renovava por nós. Enquanto dormíamos, a Tua compaixão, a Tua bondade se renovava sobre as nossas vidas. E se estamos vivos e acordamos, ó Deus, é porque o Senhor compassivamente mostrou graça sobre nós, nos dando o privilégio de viver mais um dia, mais uma oportunidade de servir o Senhor, de estarmos juntos, lendo salmos, tendo a instrução da Tua palavra, apresentando o nosso culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. E agora, Deus, rogamos que nessa reunião solene, nessa assembleia solene, a Tua presença, Deus, sobre nós, traga instrução, ensino, correção, alinhamento com a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Ó Deus, e oramos, ó Deus, para que o Senhor possa conduzir a nossa vida de tal maneira que possamos glorificar o Senhor com o que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de melhor, a Tua salvação. Ó Deus, o que oferecemos ao Senhor muitas vezes são as nossas falhas, nossos pecados, mas o Senhor, por meio de Jesus, trouxe vida a cada um de nós, nos reaproximando a Ti mesmo, ó Deus, e nos dando o privilégio, ó Deus, da comunhão com o Senhor, da Tua salvação. Renova sobre nós, como nós cantamos, o Teu poder. Ó Deus, quando nós nos sentimos enfraquecidos, tristes, abatidos, pedimos, ó Deus, essa renovação. Sobretudo os que estão sofrendo com luto, os que estão sofrendo com doenças, os que estão sofrendo com perdas, os que estão entristecidos por algum motivo que as aflições dessa vida têm imposto sobre nós. Mas a Tua graça é melhor e maior que todas as coisas, e é nela que nós confiamos. Assim oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos estar então falando sobre a prática da renovação do poder. Prática da renovação do poder. O que é isso, pastor? Nessas falas sobre aspectos devocionais. A prática da renovação do poder é a arte de se apropriar continuamente, por meio da fé, do poder de Deus. Nós não temos um outro poder. Nós, como igreja, ainda que haja sobre aqueles que, do ponto de vista institucional, têm um poder administrativo, a igreja de Cristo, ela só existe por conta do poder espiritual.
O poder administrativo é uma consequência das legislações públicas, mas é prioritariamente o poder espiritual. Então, nós temos que entender que nós precisamos, por meio da fé que Deus nos dá, que Deus permite com que a gente caminhe, nós temos a disposição de, como crentes, servirmos ao Senhor nesse poder espiritual que o Senhor nos concede. Agora, é muito importante que nós entendamos que há vários tipos de poder. Há vários tipos. Dentre eles, por exemplo, poder aquisitivo, poder financeiro, poder público, aqueles que exercem aí, juízes, governadores, prefeitos, senadores, enfim, aqueles que têm uma outorga da população para que possam exercer um poder, espera-se que exerçam um poder de maneira correta, né? É o que nós todos esperamos, né? Existe poder temporal, poder moderador, poder naval, né? Em inglês, aí, aqueles que são mais antigos, existe o Black Power, poder negro. Existe a questão do poder jovem, do poder político, como citei, poder internacional. Hoje, as organizações internacionais aí que estão aí, ONU, UNICEF, que estão presentes aí, dando alguma diretriz para as nações, poder mental. Então, existem vários tipos de poder. Mas a igreja e o crente, ele tem que entender que nada disso deve afetar a nossa vida de maneira que nós sejamos assediados e vivamos correndo atrás desse tipo de poder. O que caracteriza a vida cristã é o poder espiritual, que difere substancialmente de qualquer outro tipo de poder e reúne uma porção enorme de valores relacionados à vida em estreita comunhão com Deus. Ou seja, o poder espiritual, ele só é manifesto mediante a nossa comunhão com Deus. Nem o poder eclesiástico revela a questão desse poder espiritual, né? Ou seja, o que eu quero dizer, as nossas funções eclesiásticas não revelam poder espiritual. O que revela poder espiritual é a nossa comunhão com Deus, né? E nesse caso, irmãos, tais valores são caracterizados, por exemplo, por uma aptidão que Deus nos dá para servi-lo, a autoridade que Deus nos dá, a capacitação que Deus nos dá, a eficácia, a energia, o entusiasmo, a força, a influência e vários outros meios e possibilidades e recursos para que nós tenhamos vigor espiritual. Nós cantamos o hino de número 299, né? Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Nessa letra deste hino nós estamos pedindo o quê? Vivifica nossas almas. E esse poder vivificador é o que nos impulsiona a continuar servindo a Deus, continuar fazendo o que Deus quer que nós façamos. E aí, irmãos, no sentido profano, quando se fala de poder, pode-se entender o seguinte: no sentido profano, o poder pode depender da posição social, das vantagens pessoais, da capacidade, do dinheiro, da propaganda, da política, do voto, da força, da tirania, da opressão e até mesmo do suborno. Se a gente pensar, parece que a gente consegue ler isso de maneira muito clara num contexto sociocultural e econômico, não só no nosso país, mas em outras nações também. No sentido cristão, a questão a origem do poder é totalmente diversa e tem propósitos e também propósitos diversos. Só que os que se fazem pequenos, os que se reconhecem as suas fragilidades, digamos assim, eles têm mais propensão para serem revestidos do poder espiritual. E aí, então, o que a gente entende nessa conta? Quanto maior eu me sinto, menos poder eu tenho. Quanto mais fraco eu me sinto, mais poder eu tenho. Você se lembra quem é que disse isso? O apóstolo Paulo.
Ele disse isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, 9. Vamos ver lá então, seguindo 2 Coríntios 12, 9. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, 12, verso 9. O Senhor diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o poder de Deus, ele se manifesta sobre nós quanto mais fragilizados nós nos sentimos e reconheçamos o quanto nós somos fracos diante dele. E diante das adversidades da vida, que nós precisamos do socorro e da presença dele. Quando nós nos sentimos fortes e tremendamente capacitados ou habilitados, aí parece que entra o eu, né? Entra a preponderância do homem, de tal forma que parece que então nós colocamos Deus de fora e falamos: Deus, quem cuida sou eu. Aí Paulo está dizendo: não, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa vida quando a gente reconhece que a gente é fraco. E aí a gente tem esse texto de 2 Coríntios capítulo de número 4, também uma fala de Paulo, quando ele fala da necessidade de um encorajamento diante do desânimo, porque a palavra desanimados, aí tem o desa, que é um prefixo, e a raiz de ânima. Ânima significa alma, uma alma fragilizada, uma alma enfraquecida. Mas uma alma enfraquecida no sentido assim de reconhecer que está sem energia, está sem vigor. Então Paulo está falando para a igreja de Corinto, e nós cremos que a palavra de Deus é para nós hoje também, que está falando, por isso, capítulo 4, verso 16 de 2 Coríntios, que está falando: por isso não desanimamos, pelo contrário. Então, não é esse caminho. O caminho do crente não é o caminho do desânimo, não é o caminho da paralisação, não é o caminho da apatia. Ele fala, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, quando ele fala de homem exterior, irmãos, ele está falando praticamente da sarquê. Sarquê é o quê? É o nosso corpo, é a nossa carne mortal. Tem dia que fisicamente a coisa não está ruim, enxaqueca, dor de cabeça, dor nos quartos, dor no fígado, dor em tudo, dor até no cabelo. A gente não sente dor, estou fazendo aqui uma figura de linguagem. Parece que está tudo doendo, mas o fato de que fisicamente esteja doendo significa que a alma tenha que estar também desanimada e enfermizada. É nessa conta que Paulo está falando. A dor física não precisa acompanhar o enfraquecimento da alma. E aí então Paulo está falando, aí, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, corrupção, o que a queda trouxe, o que o pecado trouxe sobre nós, contudo o homem interior se renova. De quando em quando? Olha o texto aí, gente, olha o texto. De quando em quando? Aí tem gente que fala assim: pastor, estou tão desanimado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, estou tão desanimado de ir na igreja, tem 1 ano que não vem na igreja, né? Uai, mas Deus está falando assim: eu posso renovar você quando? De quando em quando? Então, meu irmão, você tá brincando, tem coisa errada aí. Porque o próprio Deus está dizendo que eu tenho uma disposição para renovar todo dia. E de fato, irmãos, eu não nego isso. De fato, tem dia que a gente assim, não queria nem sair da cama e dormir o tempo todo, esconder lá diante de alguma situação de perigo, de assombro, de perseguição, opressão, angústia, e que a gente não quer saber de nada. Deus, eu quero ficar aqui, né, no meu casulo. Elias fez isso também, né? Eu quero ficar aqui na minha caverninha. Mas Deus falou: eu renovo dia a dia. Então, se você um dia acordar desanimado, então só hoje, viu? Porque o meu Deus me renova todos os dias, tá? Então, entender isso, irmãos, é imprescindível. Mas um Deus que renova quando a gente reconhece que a gente
é fraco para a gente. Deus, eu não dou conta disso, mas se o Senhor me ajudar, me abençoar, eu vou fazer, eu vou seguir em frente. Tá? A gente entender isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto na vida secular, o poder em quase todos os casos é exercido em benefício próprio, o poder outorgado por Deus é exercido em benefício à expansão do reino de Deus e à glória de Deus através da nossa vida. Então você renovado, você revigorado, você fortalecido, você vai ser instrumento de Deus, que não tem como alguém renovado pelo Senhor não ser usado pelo Senhor, quer seja num contexto dentro de casa, quer seja no contexto da sociedade e da igreja. Gente, vamos parar aqui. Uma mulher deprimida dentro de casa, abatida, ali, sem força nenhuma, ela vai cuidar bem da casa? Ela vai fazer aquela comida gostosa, aquela sustância assim que o maridão fala, nossa, hoje tá bom o negócio, hein? Ela vai cuidar das roupas dos filhos? Ela vai cuidar de si? Ela vai se embelezar? Não vai fazer nada disso. Olha só o quanto, num efeito dominó, vai trazendo consequências que pode alterar o humor do marido, o humor dos filhos, o humor até a cachorrinha, o cachorrinho nem chega perto, que tem medo, que às vezes se está mal-humorado, se o cachorro estiver por perto, dá uma bicuda no cachorro, né? Dá um chute nele. Olha só, mas se estiver renovado, cuido da casa, cuido do esposo, cuido dos filhos, estou animada, ou o marido também vai para o trabalho, faz aquilo que tem que ser feito, enfrenta as agruras que tem, as dificuldades que tem de transporte, de chefe, de cara feia de chefe, e segue em frente. E a mulher fala, bem, como é que está? Está tudo bem, tudo bem. Então, gente, renovação é vigor. A ausência de vigor abate um e pode influenciar a outros tantos. É nesse sentido que nós temos que entender que o nosso Deus, Ele tem essa disposição de renovar o poder dele sobre nós, porque o poder de Deus traz vigor para nós. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos abrir lá no Salmo 62, 11. Salmo 62, 11. Salmo 62, 11. Ô Nelson, você com essa voz forte aí, por favor. Quando eu for grande, eu quero ter a voz igual a do Nelson, viu, gente? Eu sou pequenininho ainda. Eu brinco com ele. Ou voz de locutor, lê aí para nós, Nelson. Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O que a Bíblia está dizendo? A manifestação de poder, ela pertence a Deus. Deus é o detentor de todo o poder. Todo o poder. E o mesmo Davi que escreveu isso, ele volta a proclamar isso. Nelson, volta aí de novo aí em 1 Crônicas, capítulo 29, 11 e 12. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Né? O mesmo Davi que está falando que esse poder pertence a Deus, esse Davi, ele está falando algo mais lá no livro de Crônicas, quais as dimensões e a beleza do poder desse Deus que nós servimos. Então, de onde emana esse poder sobre a nossa vida? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e o verso 12. Deu aí? 29, 11 e 12. Vamos lá então. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo,
Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Ok, jóia. Gente, aí a gente começa a ver o seguinte: de onde emana o poder? Quem é esse Deus que nós conhecemos? Esse Deus é apresentado por Davi aqui, onde Davi fala assim: Senhor, teu Senhor é o poder, teu Senhor é a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. E fala: teu Senhor é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos os reinos, monarquia, ditadura, república. Teu Senhor é o reino. Na tua mão, Senhor, está a força e poder, e contigo está o engrandecer. E Davi fala: Senhor, o Senhor dá força a tudo e a todos. Então, gente, o que a gente tem na construção desse texto? A gente tem um fundamento bíblico para entender o seguinte: o Deus que nós servimos é a fonte de todo poder. O Deus que nós servimos, ele é a fonte de todo poder. Então, embora nós tenhamos, por exemplo, em alguns textos, alguns manuscritos, uma diferença de descrição bíblica, quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 6, verso 13, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, porque eles falam: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus vai ensinar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E lá no finalzinho nós temos a descrição que não está presente em alguns manuscritos, mas nós oramos. É por isso que tem uma diferença quando você está numa reunião que tenha católicos e tenha evangélicos. Quando vai fazer a oração dominical, nós temos uma parte final, e os católicos não fazem essa parte final. E qual é a parte final? A parte final é essa do verso 13, onde nós oramos: porque teu Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, na oração dominical, nós falamos aquilo que Davi falou: Senhor, porque teu Senhor é o reino, tu é a força, tu é a glória, tu é a majestade. E aí, Jesus, quando vai ensinar aos seus discípulos a orar, os discípulos oram e vão dizer: é porque teu Senhor é o reino, tu é a glória, né? E a glória para sempre. Amém. É de todo saudável consagrar essa declaração de que o poder pertence a Deus. E esse poder é imenso, suficiente para subordinar a si todas as coisas. Então, irmãos, aqui a gente passa a entender o seguinte: Deus aqui embaixo, todos súditos. E por mais que alguém seja revestido de poder, todo poder é dado pelo próprio Deus. Até o ímpio recebe poder, mas ele não atribui o poder que ele tem a Deus. O justo, ele reconhece: a minha vida e tudo que acontece vem por conta de Deus. E ele tributa a honra, glórias e louvor ao nosso Deus. Ele honra a Deus com a sua vida, através da sua consagração, porque ele reconhece isso. Mas o ímpio não. Bom seria se os ímpios passassem por conversões profundas para eles reconhecerem. Pensa aí num artista famoso, né? Eu me lembro, por exemplo, quem gosta de música, eu gosto muito de timbre de voz de alguns cantores. Quem se lembra, por exemplo, de um cantor chamado Tim Maia, já morreu, um timbre de voz fantástico. Já pensou aquele homem convertido, louvando a Deus nas igrejas? Já pensou se aquele homem tivesse passado por uma transformação profunda e aquele homem cantasse em louvores ao nosso Deus? Já pensou alguns artistas que tem aí? Só que eles não fizeram isso. Eles tinham uma poesia na música, na letra, tinham uma voz boa, tinham habilidades, mas eles não consagraram isso a Deus. Porque não reconheceram que o que eles tinham vinham das mãos do próprio. Nele existimos, nele nos movemos, nele Deus. Paulo fala isso quando ele está
citando isso lá em Atos capítulo de número 17. Então, gente, primeira coisa, poder pertence a quem? Deus. E tudo que acontece na nossa vida vem pela força e pelo poder que vem de Deus. Só que nós lutamos contra um poder e uma influência. Você e eu lutamos contra o poder e a influência do pecado. E aí a gente tem Romanos capítulo 3, 23, 6 e 23, o salário do pecado é a morte. Aí a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo falando o que o pecado trouxe, de maneira tal que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então você e eu lutamos contra um pecado, e é uma luta que não é uma luta que acontece de vez em quando. Às vezes eu luto contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado quando e como? Todo momento, gente, a todo instante. Pensamento, um olhar, uma fala, um comportamento, nós lutamos o tempo todo. E essa luta contra o pecado, ela só acontece na nossa vida de maneira vitoriosa quando nós cremos em Cristo. A conversão é que vai fazer com que eu tenha agora um subsídio, uma força, um elemento chamado Espírito Santo, uma ação chamada o sacrifício vicário de Cristo na cruz, que me libertou do poder desse pecado. Mas enquanto eu estiver vivo, eu estou lutando contra a influência desse pecado na minha vida. E quem sabe, e quem reconhece, você está em constante estado de luta, tem hora que você o quê? Enfraquece. Mas nessa luta a gente não pode enfraquecer, embora em alguns momentos nós enfraqueçamos. É por isso que a vida cristã não pode ser levada apenas pelo prisma da religiosidade. Porque a religiosidade, bater cartão na igreja, hora tal, fazer tudo certinho do ponto de vista religioso, sem ter esse poder espiritual, não vai fazer com que você lute e tenha vitórias do ponto de vista da sua comunhão e da sua espiritualidade. É por isso que a gente tem que fazer uma separação muito, muito precisa. Nós somos religiosos. Nós estamos aqui também num ato religioso. Mas o ato religioso ele não pode preceder a espiritualidade. Porque a espiritualidade é que vai fazer com que eu lute contra o pecado. E às vezes a gente confunde tanto que a gente às vezes fica muito mais no ato religioso e quer viver a vida cristã baseada apenas em regras. Aí a gente vai virar fariseu. Aí a gente vai seguir aqueles partidos que Jesus confrontava o tempo todo. Porque Jesus não quer isso. Ele quer muito mais que isso. E sobretudo, adoração que seja em espírito e em verdade. Então, saber que eu estou lutando contra esse pecado, contra a carne, contra o mundo, eu preciso de renovação diária, do poder diário de Deus para enfrentar e para viver isso. E aí a gente tem em Atos 1:8, o momento pelo qual Deus nos abençoou. Por favor, Nelson, vai ser o meu leitor oficial hoje aqui. Atos 1:8. Atos 1:8. O que nós temos lá em Atos 1:8, irmãos? Vamos lá. Já que a gente reconheceu que o poder pertence a Deus e vem de Deus. Agora o que diz Lucas, o médico Lucas, em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Atos 1:8 vai trazer para nós a informação que algo assim que a gente precisa estar bem atento, e eu espero poder esclarecer esse argumento. Quando Jesus Cristo veio,
viveu os seus aproximadamente 33 anos aqui entre nós. E foi necessário que ele passasse pela morte e ressuscitasse. Porque se Jesus, irmãos, não tivesse passado pela ressurreição, se Jesus fosse daquela forma assim, não, eu não vou ressuscitar não, eu vou estar presencialmente em cada lugar. Olha quanta viagem que Jesus tinha que fazer para poder nos acudir. Ele estava lá em Jerusalém, aí alguém na África falava assim, Jesus, eu preciso do Senhor aqui. A gente sabe que Jesus podia se transportar assim de um lugar para outro. Aí alguém está na Ásia, Jesus, volta aqui. Jesus ia estar, né, o tempo todo se movendo de lá e para cá para atender as necessidades e as demandas humanas. Ainda bem que Jesus ressuscitou. Aí o livro de João vai dizer assim: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra. E a ressurreição de Jesus fez com que aquele único grãozinho de trigo produzisse em abundância outros tantos frutos. A morte de Jesus, mas também a sua ressurreição, possibilitou que Jesus agora fosse assunto aos céus. Mas antes de que isso pudesse acontecer, ele fez essa promessa de Atos 1:8. E a promessa, olha, vocês vão receber poder. E esse poder emanado sobre vocês vão potenciá-los para que vocês sejam minhas testemunhas. Então Jesus, quando sobe, ele faz essa promessa. E aí em Atos capítulo de número 2, quando a igreja estava reunida ali em Jerusalém, no momento de oração, isso nos faz entender que quando a igreja ora e busca o Senhor, é um caminho para que o Espírito Santo haja com poder e graça. Mas quando a igreja não ora, nada acontece. E a igreja estava orando, e quando a igreja orou, a promessa se cumpriu. E a promessa foi o derramamento de quê? Espírito Santo. Para dar o quê? Aqueles crentes? Selar para a salvação e poder para viver a vida cristã. Gente, isso muda tudo. Agora então você entende por que foi necessário que Jesus ressuscitasse? Porque agora o poder da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, vindo sobre os filhos na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, de maneira concomitante ou não, juntas ou não, esse Espírito que foi distribuído poderia fazer uma grande obra no mundo, em lugares diferentes, em horários diferentes, porque esse Espírito era o Espírito do Deus triuno. E o Espírito desse Deus triuno, vindo sobre os homens, os convenceria do pecado, da justiça e do juízo, os selaria para a salvação, os potencializaria para pregar o Evangelho, os consolaria quando estivessem abatidos, os guiaria a toda a verdade. E aí, muito mais ainda, quando Jesus fala assim: eu não estou deixando vocês sozinhos. João 14: não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós Consolador. Quem é? É esse Espírito. Esse Espírito Santo que vem então, gente, sobre a nossa vida. Então, e vindo sobre nós, nos selando, agora eu tenho essa comunhão constante com Deus. E esse Espírito sabe que há momentos na nossa vida em que nosso corpo físico pode estar corrompido, ou pode ter até mesmo, tal qual Isaías capítulo de número 40 fala, né? Os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor, suas forças renovarão as suas forças, porque agora nós temos esse Espírito de Deus que sonda os nossos corações, que sabe quem nós somos e que nos renova quando nós nos sentimos o quê? Enfraquecidos.
É por isso que eu tenho uma bronca quando alguém fala assim: vocês são da igreja sorveteriana. Nossa, Deus do céu. Não sabe que Calvino foi o teólogo do Espírito Santo. Não sabe que uma boa teologia tem a ver com o fato de compreendermos exatamente a obra do Espírito Santo, que não é para ficar nos reteté da vida, mas para convencer que a gente é pecador e que a gente precisa da graça do Senhor, que a gente tem que pregar a palavra com fidelidade, com zelo, que esse Espírito Santo não veio para fazer graça, mas veio para nos encher, para a gente viver o Evangelho, para dizer não para o pecado, para nos capacitar, para que lá fora a gente dê testemunho da nossa fé e mostre quem é o nosso Deus e a quem servimos. É esse Espírito Santo, irmãos. Nessa semana eu tenho tido uma experiência interessante. Eu estou sem carro, vendi o meu carro, então esses dias todos eu tenho andado de Uber. E eu vi que oportunidade que a gente tem tido de falar do Evangelho para os motoristas de Uber. Porque todo motorista de Uber, ele quer ser avaliado. Não sei se você já viu lá, depois que você anda de Uber, recebe uma mensaginha e ele quer receber as 5 estrelinhas, não é? E ao receber as 5 estrelinhas, para receber, ou seja, para ele ser compensado, ele tem que te dar um alquim, né? Alquim em gel. A música tá boa? Ele puxa assunto. E eu, desde semana passada, estou andando de Uber para cima e para baixo. E não estou perdendo a oportunidade para falar de Deus, falar da fé, para ouvir as dores. E essa semana encontrei tive que ir lá no bairro Floresta. Aí o moço falou: que não sei o quê, que eu conheço, é sempre a ideia, um amigo meu, né? Um amigo meu está em crise, como é que faz, não sei o quê. Aí eu falei: o que o senhor é? Eu sou pastor, eu sou psicólogo. Não, o senhor pastor é psicólogo? Sou. Então, me ajuda aqui. O que eu falo com ele? Aí eu não sei se a história era dele ou se a história era do amigo. Porque tem um negócio desse aí, né? O amigo meu, né? O amigo meu é sempre uma referência para dizer que é ele mesmo. Aí falou comigo, tal. Mas ele está passando por essa situação, mas o que faz? Eu falei: não, tem que fazer assim, assado, tem que pedir a Deus, a ajuda de Deus, a presença de Deus. Perguntei: você mora onde? Ibirité. Você mora em Ibirité? Eu sou pastor lá do Vale do Jatobá. Nossa, senhor pastor? Uma hora eu quero ir lá. Nossa, é bom conversar com o senhor, né? Gente, a oportunidade. Me prometeu um dia baixar aqui. Tomara que venha, meu. Aproveitar a oportunidade. Agora, quem é que dá esse poder? É a inteligência que a gente tem? Natural? Não, gente. É Deus. Que faz a gente o quê? Abrir a boca. Que faz a gente compartilhar a vida. E mostrar que a gente está nas lutas como qualquer outra pessoa, mas nós temos um Deus. Nós servimos um Deus. Eu morei muitos anos em São Paulo, tal, mas eu vim para cá por conta de um irmão que morreu, um irmão que estava com câncer, 2 irmãos com câncer. Eu estava com essa luta. Deus levou meu irmão, mas Deus tem dado graça para a gente seguir em frente, caminhar, andar por fé. Testemunho, gente. E às vezes a gente tem tanta oportunidade, não fala, não abre a boca. O Espírito Santo vem fazer isso na nossa vida, né? É esse Deus que vem nos capacitar. Não somente com isso, mas a gente vê, por exemplo, em outros momentos das Escrituras. Abra lá a sua Bíblia, o Nelson, por favor, Êxodo capítulo 31, verso 1 ao 5. Viu, Márcio? Você que está perto, então ajuda aí também. Juízes 3:10. Um vê um texto, outro vê o outro. Então, Êxodo capítulo 31, 1 a 5. A gente vai ver, gente, que desde o Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus está capacitando os servos. E naquele contexto de Êxodo, Deus estava capacitando um personagem para que ele pudesse ter habilidades para construir o tabernáculo. Deus deu a mensagem para Moisés, mas Deus capacitou outras pessoas para fazer aquilo que era necessário para que o plano de Deus fosse estabelecido, construir aquela tenda com todas as prescrições. Moisés, a responsabilidade dele era falar de Deus, era ter esse contato com o Senhor e reproduzir isso para o povo.
Ele não tinha que fazer tudo. Por isso, a Bíblia nos mostra que Deus capacita várias outras pessoas com habilidades e potencialidades diferentes para que o reino de Deus esteja expandindo. Êxodo capítulo 31, 1 a 5. Por favor, Nelson. Achou aí? 31, 1 a 5. O que a gente tem aí? Vamos lá. Peraí, pastor, peraí. Depois, o Vilmar, Juízes 3:10. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome e Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Verso de número 3. E o enchi do Espírito de Deus de habilidades, de inteligência e de conhecimento. Agora, Juízes capítulo 3:10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. O que a gente tem aqui, irmãos? Juízes, Otiniel, sendo capacitado por Deus. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? Esse Deus que tem poder, ele capacita pessoas. No texto que nós lemos de Êxodo, Moisés é esse líder que conduz quase que 2 milhões de judeus saindo do Egito, indo para a terra prometida. Agora estão na trajetória. Deus manda fazer o tabernáculo, e aqui a gente tem a figura de Bezalel, né? E fala-se: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício. Vou dar uma maneira prática da gente entender aqui. Nós cremos, irmãos, eu creio piamente que Deus tem enchido, exemplo aqui, os meninos da mídia com inteligência para fazer a transmissão dos nossos cultos. Eu não sei fazer isso. Você sabe fazer? E quem tem sido abençoado? Quem já foi abençoado estando em casa, não podendo vir no culto e assistir o culto? Quem já? Eu não tenho como não crer que é uma ação do Espírito Santo sobre eles. Dando o quê? Tutano, né, quando a gente fala, inteligência, conhecimento, habilidade que eu não tenho, para que abençoe a igreja. Então nisso a gente vê o quê? Deus potencializando. Então o Espírito Santo não só age para a pessoa perder a noção da realidade, ficar nos reteté, rodar, não, e nós não somos disso também, né? Nós cremos que Deus capacita o seu povo para servir, e com isso o nome do Senhor está sendo adorado. Quantas pessoas já não pregaram? Os presbíteros, Viviane, os diáconos vieram aqui, oraram, anunciaram, a turma do louvor, e gente em casa sendo abençoada. Gente, é o evangelho que está sendo pregado. Nós estamos cumprindo a nossa missão. E Deus está dando o quê? Mediante a ação do Espírito, inteligência, sabedoria. Aqui a gente vê um outro momento, capacidade para julgar. No livro de Juízes, Deus dá sabedoria para julgar. Quantas vezes o conselho se viu em aperto? Abre, não abre, fecha, não fecha, deixa a gente vir, não deixa a gente vir. Capacidade para julgar. E a gente precisa da quê? Do Espírito de Deus, da sabedoria, da inteligência para a gente. Então, gente, esse poder, ele vem de Deus. E em alguns momentos, como nós não somos Deus, nós somos seres humanos, apesar do poder de Deus ser perfeito, nós fragilizamos. Um dos momentos que a Bíblia nos ensina, irmãos, que a despeito de Jesus, você se lembra que Jesus certa vez estava com um cego, e Jesus então vê aquele cego pedindo ajuda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus foi lá, pegou o lodo e passou
nos olhos do cego? Jesus não é Deus? Jesus não faz as coisas perfeitas? Aí Jesus pergunta para ele: o que vês? Quem se lembra? O que ele disse? Vejo homens. Pergunto para você: nossa, então Jesus fez uma cura 1,99 lá, né? Jesus fez uma cura meia boca lá, né? Será que foi isso que aconteceu? Não foi isso, não. Jesus, o que vês? Vejo homens como água. Jesus pegou de novo, passou nos olhos do cego. O que vês? Vejo de maneira perfeita. Jesus nos mostra, irmãos, tantas quantas vezes for necessário para tocar na nossa vida, para mudar o que tem que ser mudado e aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado, Ele vai fazer isso. Quantas vezes for. Mas Jesus é Deus. Nós não somos Jesus, embora nós somos seguidores dele. Nós somos pequenos cristos. Nós carregamos ainda essa corrupção. E dentre as consequências que o pecado trouxe sobre nós, trouxe esse enfraquecimento. Você se lembra que o apóstolo Paulo fala assim, que muitas vezes nós somos como aqueles que, quando estão na frente do espelho, sabe quem são. Quando a gente tira os olhos do espelho, a gente esquece da nossa própria face. Você se lembra disso? Nós somos assim, às vezes quando a gente está longe da palavra, a gente esquece que a gente é de Deus, é da palavra, é de Jesus, que é crente, que é pastor, que é presbítero, que é líder, que é do louvor. A gente esquece, aí a gente dá umas derrapada feia no pecado. Aí a palavra vem, a gente volta, opa, que nós somos humanos, pecadores. E é nesse sentido que nós precisamos constantemente dessa renovação do poder de Deus sobre nós, para a gente não perder a visão do chamado de Deus, da nossa luta espiritual, dos enfrentamentos que todos nós passamos. Agora, irmãos, por quê? Ou poder para quê? Poder para quê? Renovação de poder para quê? Eu já estou indo para o nosso fechamento. O poder não é dado para deleite próprio, nem para promoção pessoal. Isso precisa ficar bem claro. Atos 8, 9 a 24. Tem um texto mais longo. O Nelson, por favor, abre aí para mim. Atos 8, 9 a 24. É uma leitura um pouco mais longa, mas a gente vai ver alguém pedindo poder por motivações erradas, tá? Com intenções erradas, e como aquilo causou estranheza na vida dos apóstolos. Pode ler. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do homem de Jesus Cristo, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, oferecendo-lhes dinheiro. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois o gaste
adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nem neste mistério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ok, João. Obrigado. Gente, o que está acontecendo aqui? Você se lembra que, capítulo 3, Pedro e João estavam indo para o templo, havia uma pessoa coxa, com limitações físicas, pediu esmola. Pedro e João falou: não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus o que temos nós te damos, levanta e anda. E o coxo se levantou. Depois, por conta disso, veio perseguição sobre Pedro e João. Depois, capítulo de número 5 de Atos, vai falar sobre Ananias e Safira, que haviam mentido ao Espírito Santo e por conta disso foram sentenciados à morte, marido e mulher. Capítulo 6, instituição dos diáconos. Capítulo 7, o testemunho de Estevão, algo tremendo. Ele faz um resumo fantástico do Velho Testamento. Capítulo 8, Paulo começando aquela perseguição contra a igreja, Saulo, né? Depois falando um pouquinho de que houve perseguição sobre os seguidores de Cristo. E aí, a partir do verso 9, nós temos essa descrição de Simão o mágico, que praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto. Ou seja, era um charlatão. O camarada queria projeção, ele queria fama e queria tirar lucro daquilo. Mas ele viu, juntamente com isso, os apóstolos orando pelas pessoas e impondo as mãos sobre elas, e algo sobrenatural acontecendo, conversão, derramamento do Espírito de Deus sobre elas. Aí o Simão falou assim: opa, é um jeito, eu também o quê? Ganhar dinheiro. Ele já praticava mágica, já era um ilusionista, né? Quer dizer, a mágica é uma forma de iludir o outro, de enganar o outro através de ações que aparentemente para nós são impossíveis de acontecer. E ele achou que podia ganhar dinheiro com aquilo. Então, ele chega para os apóstolos, conforme aqui o verso de número 18, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ele falou que, olha, esse negócio é bom, esse negócio deve dar dinheiro. Deve dar dinheiro. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos manifestarem sobre ele o mesmo poder que vinha de Deus, para que ele, Simão Pedro, não fosse aquela ideia de abençoar, de cuidar, de ser instrumento de Deus na vida daquelas pessoas, mas ele queria tirar o quê? Vantagem. Ele queria poder. Ele queria aquele poder. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque muitas pessoas às vezes querem algum tipo de poder por conta das más intenções. Alguns por dinheiro, outros querem por atenção, outros querem por ganância, mas querem poder. E a impressão que eu tenho aqui nesse texto é que Simão está criando aquele poder porque ele queria mais atenção e mais dinheiro e mais engano sobre as pessoas. Por isso que Deus prova as motivações do nosso coração. Deus prova as motivações do nosso coração. Como é que está a nossa motivação para servi-lo? E ainda bem que, naquele momento, os apóstolos, eles têm discernimento do Espírito Santo. E é uma das coisas que Paulo fala também lá no livro de Coríntios, né? Eles discernem e aí ele faz essa proposta e fala assim: Pedro, porém, lhe respondeu. E a resposta de Pedro foi dura, categórica. Doa quem doer. Ó, teu dinheiro seja contigo. Para com isso. O teu dinheiro seja contigo. E seja para perdição, verso de número 20. Pois julgaste adquirir por meio dele
o carismata, o dom de Deus. Você acha que Deus vai querer conceder isso você por conta de dinheiro? E eu tenho certeza que Pedro sabia. Quem sabe o que o Senhor nosso Deus disse lá em Isaías: vinde, comprai sem preço vinho e leite. Vinde, porque Deus faz um convite da graça, da compaixão, do amor. Graça é um presente que eu recebo sem que eu pague nada por ele. Se eu pagar 1 centavo, eu estou comprando. E quem recebe graça divina não paga nada por ela. Apenas retribua essa graça com consagração, com amor, com devoção, com serviço. É isso. Mas o Simão achava que tinha que... Eu vou dar um troquinho aqui, querendo subornar os apóstolos, gente, para que eles pudessem pôr a mão sobre ele. Eu já via ao longo desses anos, talvez não pessoas que paguem dinheiro, mas que às vezes querem uma projeção de cargo para ter a atenção das pessoas. Deus prova as motivações do coração. E lá na frente, de fato, mostra que as motivações não eram das melhores. Teu dinheiro seja contigo. E o verso 21 de Atos, capítulo 8, ele fala assim: não tens parte nem sorte nesse ministério. Você não tem parte nesse ministério de apostolado. Você não tem parte, você não faz parte disso. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. A motivação que te leva a querer esse poder não é correta. E aí ele chama a atenção. Você está com o coração corrompido. E Pedro não deixa por menos, não. Pedro já tinha pregado lá em Atos 3, falando, gente, depois que o Espírito Santo é dado, o povo fala assim: o que a gente tem que fazer agora? E Pedro falou: gente, vocês têm que se arrepender e serem batizados. Aí Pedro não perdeu a oportunidade. Gente, arrependam-se. E fala que agora com ele: arrepende, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez Pedro é durão, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura. Você está amargo, você está em laço de pecado, em laço de iniquidade, querendo usurpar, querendo tomar uma coisa, querendo comprar algo de Deus. Deus não é vendável. Isso é pecado. Pedro não deixa por menos. Deus provando a motivação do coração de Simão. Por que ele quer poder? Irmãos, por que nós queremos poder? Por que nós queremos poder? E se esse poder não for a ação do Espírito Santo, principalmente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, se não for para nos guiar a toda a verdade, se não for para nos consolar quando nós estivermos humanamente inconsoláveis, se não for para confirmar a nossa salvação, para que nós estejamos andando perseverantemente na presença de Deus, sem questionar o fato de que nós pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo veio para isso. É essa manifestação desse poder. Então, para que esse poder precisa ser manifestado sobre nós? Irmãos, Deus nos reveste de poder para fazer frente ao pecado. O pecado, ele tem uma força tremenda. O corpo é fraco, né? Ele fala aqui, para não ter uma vida de fracasso, você precisa do auxílio sobrenatural do Espírito. É por meio do poder do Espírito que você vai mortificar os reclamos da sua natureza humana. Paulo vai falar em Romanos capítulo de número 8:13, esse texto eu vou ler, ele fala assim, 8:13, Romanos 8:13, ele fala assim, olha: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está dizendo assim, olha, que nós precisamos ser renovados dia após dia, para que nós estejamos morrendo para a carne, porque senão a carne domina. Por que nós precisamos do Espírito Santo de Deus? Para exercer o ministério para o qual fomos chamados. Até mesmo do ponto de vista
lá do Velho Testamento, a gente vê a figura de Sara. Sara que recebeu o poder para ser mãe, não obstante mulher idosa, tal qual Hebreus capítulo 11 fala. No caso de Maria, que recebeu poder para ser mãe de Jesus, não obstante ser uma virgem. No caso dos apóstolos e dos 70, eles também receberam poder para expulsar demônios, para viver a vida cristã. Por que nós precisamos de poder, irmãos, espiritual? Testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, como foi lido aqui, Atos 1:8. Mas recebereis poder para testemunhar. Ontem nós tivemos um trabalho lá na igreja do pastor Manuel, Vida Nova, né? Eu sempre faço Vida Nova, Nova Vida, faço confusão. Ele está indo para o Chile ano que vem. Eu não sei se vocês sabem, os 2 países com mais influência do ateísmo, fruto do socialismo, que depois se tornou comunismo, é o Chile e o Uruguai. Pertinho da gente aqui. Eu não sei se vocês sabiam, hoje, conforme até já foi anunciado aqui, um dos países com maior dificuldade para penetração do evangelho na Ásia é a Coreia do Norte. Um dos países mais difíceis de o evangelho entrar aqui na América do Sul era o Uruguai e agora também o Chile. Eu estudei 4 anos com um uruguaio, Pablo Kurlander. O que predomina é o pensamento de que Deus não existe e Deus não é necessário. E agora, o reverendo Manuel, moço, ontem eu vi a esposa dele com uma filhinha, está saindo daqui do Brasil para ir para lá. Aí eu fico pensando, gente, o que faz alguém sair daqui para um país completamente ateu, se não for a presença do Espírito Santo para mover o coração, vai cumprir a sua missão. Ser testemunha de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por fim, irmãos, desgaste e renovação. A manutenção do compromisso cristão e o exercício continuado de qualquer atividade em favor da expansão do reino importa em sensíveis desgastes. Em parte porque estamos sempre nadando contra a correnteza. O evangelho é sempre uma ação de contracultura. O mundo está indo para lá, você fala, não, eu não vou andar contra o mundo, eu vou remar contra o mundo. E remar contra a maré é o quê? Cansa, não cansa? Cansa. Então, é por isso que nós também nos cansamos. É por isso que pastor cansa, presbítero cansa, membros cansam. Porque nós estamos o tempo todo remando contra a maré. E é por isso que nós precisamos também, já que há cansaço, renovação diária. Amados, em parte sofremos, em parte nós cansamos porque a seara é grande e os trabalhadores são o quê? Então, há pouca gente fazendo muito esforço. Em parte porque o sofrimento nos rodeia, é intenso e variado. Trabalho, luta, família, filhos, o tempo todo. O desgaste é uma experiência natural e constante, e como se pode ver, no caso do apóstolo Paulo, ele fala assim, eu de boa vontade me deixarei gastar em prol das vossas almas. Ele fala isso em 2 Coríntios 12:15. Ou no caso de Davi, como rei que conduziu a nação de Israel, ele tinha uma missão de reunir as 12 tribos que estavam espalhadas, né, naquele tempo que ele sucedeu Saul. Davi fala assim, a tristeza tem encurtado a minha vida, as lágrimas têm diminuído a minha existência, estou fraco por causa das minhas aflições, até mesmo os meus ossos estão se gastando. Davi aqui está falando, irmãos, que ele está cansado, agora não é tal qual o Salmos 32, enquanto querem envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava de noite sobre mim. Não é esse cansaço que o pecado que ele havia praticado e lhe trouxe fadiga e seguidão.
Ele está falando assim, olha, são muitas as aflições, então nós nos cansamos também por conta das aflições. Então qualquer ato de amor implica em desgaste. O bom samaritano, que temos como descrição bíblica, ele gastou dinheiro, gastou energia para salvar o semi-morto. Gastou, investiu energia, cansa. As curas operadas por Jesus provocavam nele um desgaste. Você se lembra que há uma descrição que uma mulher toca nele e aí ele fala assim: quem me tocou? Aí eu disse: Jesus, tem muita gente aqui dando cotovelada, encostando no outro. O senhor está perguntando quem é que te tocou? Aí Jesus fala assim: eu quero saber quem me tocou, porque de mim saiu poder, saiu energia. Saiu energia. Isso mostra, irmãos, as curas operadas por Jesus provocaram nele desgaste. Embora muitos das multidões o apertavam, o caso da mulher hemorrágica foi diferente. Por isso ele fala: se alguém me tocou, eu quero saber porque de mim saiu força, saiu energia, saiu poder. Porque a desgaste, a renovação do poder é uma necessidade constante. Daí, este conhecido texto que nós temos em Isaías, capítulo de número 40, verso 30 a 31. Nelson, por favor. A gente já está fechando aqui. Isaías 40, 30 e 31. A igreja pode ler com o Nelson, então o Nelson lê, porque quem está em casa vai escutar também, e os irmãos acompanham, estejam fazendo junto com o Nelson a leitura de Isaías, capítulo 40, verso 30 e verso 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renova as suas forças, renova as suas forças, renova as suas forças, e renova de dia em dia, dia em dia. Então, irmãos, prática da renovação do poder. Pela prática da renovação do poder, o crente abastece outra vez de força no mesmo momento em que ele despende alguma energia para fazer frente à tentação, ao sofrimento, à renúncia, ao desempenho das suas obrigações de amar a Deus e ao próximo. É extremamente necessário deixar a água entrar novamente todas as vezes que o nível do reservatório começar a baixar. Ele precisa permanecer sempre cheio. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar, encerra com o último texto, Salmo 105, verso 4, que diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença. Então, que ninguém de nós deixe de buscar o Senhor, porque buscar o Senhor é uma oportunidade de renovar as nossas forças, de renovar a nossa vida com Deus, para que nós estejamos enfrentando as vicissitudes dessa vida. Amém?